Imagine o momento em que o Espírito Santo decide habitar em alguém. Não é algo silencioso, nem uma simples emoção passageira. É um terremoto de dentro para fora. É como se o céu tocasse a terra dentro do peito de quem crê. Quando o Espírito entra, algo invisível se manifesta de forma tão real que até o ar parece mudar. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Olhos lavados por lágrimas, que não vêm de tristeza, mas de um arrependimento profundo e verdadeiro. Você sente o peso do passado sendo arrancado de suas costas, como se Deus dissesse: "Filho, o tempo de carregar culpas acabou." E nesse instante, o Espírito começa sua obra, silenciosa, mas poderosa. O coração que antes batia acelerado pela ansiedade, agora pulsa em um novo ritmo, guiado por uma paz que não se explica, apenas se sente. É o cumprimento vivo de João 14:27, quando Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." A primeira coisa incrível que acontece quando o Espírito Santo entra em um crente é a mudança interior. O Espírito não pinta a superfície, ele reconstrói os alicerces. O que era orgulho vira humildade. O que era medo se transforma em coragem. O que era vazio passa a ser plenitude. E você percebe, não é mais o mesmo. O que antes te feriria agora serve de aprendizado. O que antes te paralisava agora te impulsiona. É como se o Espírito soprasse sobre as cinzas e reacendesse o fogo da vida, trazendo uma chama que nunca mais se apaga. O Espírito Santo não vem apenas para consolar, ele vem para reformar. Ele toma o coração de pedra e o faz pulsar carne viva, como diz Ezequiel 36:26. "Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo." Essa não é uma promessa distante, é uma realidade que começa quando você se entrega de verdade. E o mais impactante é que o Espírito não entra num palácio, mas num templo imperfeito. Ele não busca a perfeição, ele traz redenção. Entra onde há rachaduras e as transforma em testemunhos. Cada dor, cada fracasso, cada noite escura se torna parte do cenário onde a glória de Deus é revelada. É como assistir a um filme em que o protagonista é resgatado no último ato, quando ninguém mais acreditava. Você começa a ouvir a voz de Deus não mais do lado de fora, mas dentro de si. Pequenas decisões passam a ter um peso espiritual, e cada passo parece guiado por uma mão invisível. Isso é o Espírito agindo, não com gritos, mas com direção. Ele se manifesta nos detalhes, numa palavra, num silêncio, num desvio inesperado que te livra de algo que você nem sabia que te faria mal. E quando o Espírito entra, o ambiente também muda. Pessoas à sua volta percebem algo diferente. Talvez não saibam explicar, mas sentem. É o brilho no olhar, é a serenidade no tom de voz, é a certeza que substitui a dúvida. É o Espírito testificando, como em Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, pare um instante e imagine. Se o Espírito Santo decidisse encher completamente o seu coração hoje, o que ele encontraria? Espaço ou resistência? Desejo ou distração? Porque o Espírito não força a entrada, ele é convidado. E quando é convidado, transforma o lugar em morada. Há um poder indescritível em se tornar morada do Espírito. A mente se renova, o coração se acalma e a alma passa a pulsar no compasso do divino. É um processo de entrega, um processo de renascimento. Não é religião, é relacionamento. E esse relacionamento muda tudo, a forma como você fala, pensa, sente e vive. O Espírito não vem apenas para te dar dons, mas para te moldar ao caráter de Cristo. E quando isso acontece, o mundo pode até não entender, mas reconhece. Há algo sobrenatural acontecendo ali. É o reflexo de Deus em você. Agora, escreva essa frase aqui nos comentários para mostrar que você quer se conectar com o Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo entra, tudo muda por dentro.
Essa frase declara que o Espírito Santo tem liberdade para agir em sua vida hoje. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, as coisas que antes eram invisíveis começam a ganhar forma. É como se uma cortina caísse dos olhos e você finalmente enxergasse o mundo como ele realmente é, não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. De repente, situações que pareciam comuns se revelam espirituais. Conversas, encontros, caminhos, tudo passa a ter um propósito divino, mesmo quando você ainda não entende o motivo. Você sente o Espírito te guiando nas escolhas, te freando nas decisões erradas, te impulsionando para onde há vida. É Ele quem sussurra no íntimo, por aqui. É Ele quem te convence do que precisa mudar, não por acusação, mas por amor. Como está escrito em João 16:8, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento não é condenação, é um convite à transformação. O Espírito Santo começa a te fazer perceber o que antes você ignorava. Palavras que ferem, atitudes que afastam, escolhas que te prendem. Ele ilumina as sombras da alma para que a luz de Cristo brilhe onde antes havia escuridão. É um processo que pode doer, porque o Espírito não reforma o exterior, ele reconstrói o interior. Mas a cada renúncia, há libertação. E a cada libertação, há mais espaço para Deus agir. Você começa a notar que o Espírito Santo não apenas te muda, mas muda tudo à sua volta através de você. Pessoas te ouvem e se sentem tocadas sem saber por quê. Situações improváveis se desenrolam de maneira perfeita. Portas que pareciam fechadas se abrem sem esforço humano. Isso acontece porque quando o Espírito está presente, ele age de forma que ninguém pode explicar, apenas glorificar. E é nesse ponto que você entende. Não é sobre o que você faz, é sobre o que o Espírito faz em você. Ele te dá discernimento para perceber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Ele te ensina o poder do silêncio e a força da fé. E essa sabedoria que nasce do alto passa a dirigir sua vida como um farol que nunca apaga. Muitos pensam que o Espírito Santo se manifesta apenas em momentos de emoção intensa, em lágrimas ou arrepios. Mas ele também se manifesta na paz que permanece, na coragem de seguir, no perdão que você oferece mesmo sem receber de volta. O Espírito age no extraordinário, mas também no simples. Ele está no louvor e no trabalho, na oração e na espera, na tempestade e na calmaria. E quando você permite que o Espírito te molde, sua vida se torna um testemunho vivo. Pessoas começam a perceber que há algo diferente em você, e isso é Cristo sendo revelado por meio da sua caminhada. Como Paulo escreveu em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, respire fundo. Pense em quantas vezes você tentou mudar por conta própria e não conseguiu. Quantas promessas quebrou. Quantos recomeços se tornaram desistências. Mas quando o Espírito Santo entra, ele não te pede para ser forte. Ele te oferece força. Ele não exige perfeição, ele traz restauração. E é nesse momento que eu quero te convidar para algo diferente. Não é só um pedido comum, é um passo de fé. Se esse vídeo está falando com você, se inscreva no canal agora. Não apenas para assistir mais conteúdos, mas para fazer parte de uma comunidade que está sendo moldada pelo Espírito. Aqui, cada vídeo é uma semente espiritual. E você pode ser o terreno fértil onde Deus vai fazer crescer algo novo. Quando o Espírito Santo habita em você, ele não apenas transforma, ele revela. Há verdades que os olhos humanos jamais alcançam sem a luz do Espírito. Ele abre as Escrituras, não apenas para que sejam lidas, mas para que sejam vividas. Um versículo que antes parecia apenas texto, agora pulsa como vida. A palavra ganha voz, e essa voz fala diretamente ao seu coração.
exatamente no ponto onde você mais precisa. O Espírito começa a te ensinar como um mestre paciente. Ele te conduz ao entendimento da vontade de Deus, não por meio de fórmulas, mas pela convivência diária. A cada oração, ele sussurra sabedoria. A cada silêncio, ele planta discernimento. Como está escrito em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você percebe que o Espírito não é um visitante, é um guia constante. Ele está presente quando tudo vai bem, mas é no vale que ele se torna mais real. Quando o desespero parece querer dominar, ele traz lembranças de promessas que reacendem a esperança. Quando a mente grita dúvidas, ele fala paz. Quando todos se afastam, ele permanece. E a presença dele muda o peso da dor. O sofrimento não deixa de existir, mas deixa de te definir. E é nesse processo que ele começa a te capacitar. Há dons sendo despertados dentro de você que talvez estivessem adormecidos há anos. O Espírito Santo distribui dons segundo o propósito que Deus tem para cada vida. Pode ser o dom de servir, de ensinar, de profetizar, de consolar, de orar com poder, de liderar com amor. Nenhum dom é pequeno porque todos têm origem no mesmo Espírito. Em 1 Coríntios 12:7 está escrito: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil. E o mais lindo é que o Espírito te capacita para servir, não para se exaltar. Ele te unge para que sua vida glorifique a Deus, não para que o seu nome seja conhecido. O verdadeiro poder do Espírito não está no espetáculo, mas na obediência. Está em perdoar quando seria mais fácil se vingar, em amar quando seria mais simples se afastar, em permanecer firme quando tudo parece ruir. O Espírito também te dá discernimento espiritual. Ele te ensina a identificar o que vem de Deus e o que é distração. Ele revela armadilhas antes que você caia nelas, mostra portas falsas e ilumina os caminhos certos. Às vezes, você nem entende por que sentiu que devia esperar ou mudar de direção, mas depois percebe que foi o Espírito te livrando de algo. E quando ele começa a operar em você, a sua visão muda. Você passa a enxergar o sobrenatural no cotidiano. Uma conversa simples vira uma oportunidade de semear fé. Uma dificuldade se torna campo de milagre. O Espírito transforma o ordinário em sagrado. É como se ele pintasse uma nova paisagem na alma. As cores da fé substituem os tons da dúvida e o medo perde espaço para a confiança. O Espírito Santo é o vento que move o barco da sua vida, mesmo quando o mar está calmo e o horizonte parece distante. E esse movimento, às vezes suave, às vezes intenso, é sempre guiado pela vontade de Deus. Mas lembre-se, o Espírito não age em meio à pressa, mas na disposição. Ele fala ao coração que ouve e não ao que apenas espera respostas. Quando você se aquieta, ele sussurra. Quando você obedece, ele se manifesta. E talvez você esteja vivendo um tempo de espera, um tempo em que parece que Deus está em silêncio. Mas saiba, o silêncio não é ausência, é preparação. É o Espírito alinhando o invisível para que, quando for o momento certo, tudo aconteça de forma perfeita. Ele trabalha nos bastidores, ajustando o que os olhos não veem. E quando chega o tempo de agir, ele te capacita de uma forma que até você se surpreende. Você se verá fazendo o que nunca imaginou, enfrentando o que antes te paralisava e vencendo o que parecia impossível. O Espírito Santo é o maior aliado que um crente pode ter. Ele não apenas caminha com você, ele caminha em você. E isso muda completamente o sentido da vida, porque agora você não está mais tentando ser forte por si mesmo. Você tem o próprio Deus habitando em seu interior. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele não transforma apenas o interior da pessoa. Ele também começa a transformar os relacionamentos, os vínculos, as feridas que o tempo deixou abertas.
É como se o Espírito passasse a caminhar por cada lembrança, tocando nas áreas onde a dor ainda mora, onde as palavras malditas ainda ecoam, onde as ausências ainda gritam. E de maneira suave, ele começa a curar o que parecia incurável. O Espírito Santo não apaga o passado, mas o redime. Ele pega aquilo que era motivo de vergonha e transforma em testemunho. Ele pega a decepção e transforma em sabedoria. E de repente, você começa a olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Cristo teve na cruz. Um olhar que entende, perdoa e ama, mesmo quando há feridas. Quantas vezes o coração se fechou por medo de ser ferido novamente? Quantas vezes você escolheu o silêncio, não por sabedoria, mas por dor? É nesse território delicado que o Espírito atua. Ele toca onde ninguém mais pode tocar. Ele entende o que ninguém mais consegue entender. É o cumprimento do que diz o Salmo 147:3. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. O Espírito te ensina a amar novamente, mas não com o amor frágil que o mundo oferece, e sim com o amor que vem do alto. Um amor paciente, firme, generoso, que não cobra, mas serve. Ele te mostra que perdoar não é esquecer o que fizeram, mas libertar-se do peso de carregar a dor. E quando isso acontece, você percebe que o Espírito Santo está reconstruindo não apenas suas emoções, mas a sua identidade. A presença do Espírito também muda a forma como você se relaciona com a família, com os amigos, com a comunidade. Antes havia orgulho, agora há empatia. Antes havia competição, agora há compaixão. O Espírito te faz enxergar o valor de cada pessoa, mesmo aquelas que te feriram, e isso é algo que o coração humano por si só jamais conseguiria fazer. Ele também restaura a comunicação. Palavras que antes eram armas se tornam pontes. O Espírito te ensina a falar com graça, a ouvir com atenção e a entender que, muitas vezes, amar é escolher calar. Como está em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para promover edificação. E quando essa transformação começa, as pessoas percebem. Elas podem não compreender, mas sentem a diferença. Aquele que antes respondia com raiva, agora responde com mansidão. Aquele que se afastava agora se aproxima. Aquele que vivia ferido agora cura. O Espírito Santo faz isso. Ele te transforma em um canal de reconciliação. Há algo profundamente espiritual na forma como o Espírito restaura lares. Ele entra onde há discussões e traz paz. Ele entra onde há frieza e reacende o calor do amor. Ele entra onde há silêncio pesado e traz leveza. E muitas vezes, a primeira mudança acontece dentro de você. O Espírito não promete mudar o outro primeiro. Ele muda você. E quando isso acontece, o ambiente muda junto. O Espírito Santo também cura traumas que você nunca verbalizou. Ele entende as dores que nem você sabe descrever. Às vezes, durante uma oração, lágrimas descem sem explicação. E é o Espírito limpando a alma, arrancando o que o tempo enterrou. Ele traz cura onde houve abandono, restaura a confiança, devolve o brilho da esperança. E é nesse processo que o amor se torna mais maduro. Não é mais um amor frágil, que depende do que o outro faz, mas um amor sustentado pela presença de Deus em você. O Espírito te capacita a amar como Cristo amou, sem interesse, sem medo, sem limites. A cada gesto, a cada palavra, a cada oração, o Espírito vai reconstruindo o templo do amor dentro de você. E quando o amor de Deus é restaurado, todas as outras áreas começam a florescer. Relacionamentos se curam, famílias se unem, corações se abrem. E o que parecia impossível se torna o novo começo. Porque o Espírito Santo é o especialista em reconstruir o que o mundo destruiu. Ele não apenas restaura paredes quebradas, ele reconstrói lares inteiros, corações inteiros, histórias inteiras.
Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o caos começa a ganhar direção. Aquilo que antes parecia confuso, sem sentido, começa a se alinhar de maneira sobrenatural. O Espírito Santo é como um farol que acende nas noites mais escuras, apontando o caminho quando tudo parece perdido. Ele não te mostra o mapa inteiro, mas te dá o próximo passo. E esse passo é sempre o suficiente para te aproximar do destino que Deus preparou. Quantas vezes você já se perguntou: o que eu devo fazer agora? Ou qual é o propósito da minha vida? O Espírito Santo é a resposta viva para essas perguntas. Ele é o guia que conhece o caminho, porque ele é o caminho dentro de você. Ele não fala apenas o que é certo, ele conduz até lá. Em Provérbios 3:6 está escrito: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E é exatamente isso que o Espírito faz. Ele endireita o que estava torto, alinha o que estava fora do rumo. O Espírito não fala com pressa. Ele fala no tempo certo e de uma forma que só quem está em comunhão consegue entender. Às vezes é uma convicção profunda no coração. Outras vezes é uma paz inexplicável que confirma uma decisão. Ele não grita, ele sussurra, e por isso é preciso estar em silêncio para ouvi-lo. Muitos confundem direção com controle, mas o Espírito não controla, ele conduz. Ele não te obriga a seguir, ele te convida a confiar. E quando você confia, descobre que ele te leva para lugares que você jamais imaginou chegar. Lugares onde há propósito, onde há vida, onde há missão. O Espírito Santo desperta dentro de você o chamado que estava adormecido. Talvez você sempre soube que tinha algo diferente, uma inquietação por dentro, uma chama que o tempo tentou apagar. Quando o Espírito entra, ele reacende essa chama. Ele lembra que sua vida não é um acaso, mas uma missão. E é aí que você percebe, tudo o que você viveu, as dores, as quedas, as lutas, não foram em vão. Cada momento foi um treinamento para o que Deus está prestes a fazer. O Espírito Santo pega cada pedaço da sua história e transforma em ferramenta. Ele usa sua dor para consolar outros, sua fraqueza para ensinar humildade, seu testemunho para gerar fé. A direção do Espírito não é apenas geográfica, é espiritual. Ele te ensina a andar em obediência, mesmo quando o caminho não faz sentido. Ele te leva a perdoar quando parece impossível, a esperar quando tudo dentro de você quer correr, a agir quando o medo quer te paralisar. É o Espírito que te dá coragem para avançar, mesmo sem garantias. E há algo poderoso em seguir a direção dele, porque quando o Espírito guia, ele também prepara. Ele vai à frente, abrindo portas, removendo obstáculos, alinhando pessoas e oportunidades. Você não precisa entender tudo, precisa apenas obedecer. O Espírito Santo também muda a forma como você enxerga propósito. Antes, propósito parecia sucesso, conquistas, reconhecimento. Agora, propósito se torna servir, amar, obedecer. E é aí que o verdadeiro sentido da vida se revela. Porque o Espírito não te chama para ser admirado, mas para ser útil. Ele te lembra que o reino de Deus não é sobre grandeza, é sobre entrega. E à medida que você caminha guiado por ele, algo extraordinário acontece. O medo do futuro desaparece. Porque quem é guiado pelo Espírito não anda no escuro. Mesmo que o caminho esteja nublado, há luz suficiente para o próximo passo. Você percebe que o Espírito Santo não te leva sempre pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho mais certo. Ele não te poupa das tempestades, mas te ensina a atravessá-las. E quando o vento sopra contra, ele te faz lembrar que a força não vem das tuas mãos, mas das dele. Há um tipo de paz que só quem é guiado pelo Espírito conhece. É a paz que não depende do cenário, mas da presença. Você pode estar cercado de incertezas, mas dentro de si há convicção. Isso é o que o Espírito faz. Ele te ancora em Deus.
E essa âncora é o que te impede de desistir. Porque mesmo quando tudo parece desmoronar, o Espírito Santo te sustenta, sussurrando no fundo da alma: continue, eu estou com você. O Espírito que guia também lembra. Ele faz você recordar promessas antigas que pareciam esquecidas. Ele desperta sonhos que você engavetou. Ele reacende visões que o tempo apagou. E de repente, você sente dentro de si a certeza de que ainda há muito para viver, muito para cumprir, muito para testemunhar. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele não vem apenas para consolar, ele vem para capacitar. A presença do Espírito é o nascimento de uma nova autoridade espiritual. Aquilo que antes te dominava começa a perder força. O medo já não dita as decisões. A dúvida já não paralisa. A insegurança dá lugar à ousadia. Porque o Espírito Santo não te torna apenas uma pessoa melhor. Ele te torna uma testemunha viva do poder de Deus. Em Atos 1:8, Jesus prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é apenas para falar, mas para viver de maneira que o mundo veja Deus em ação através de você. É o poder que muda atmosferas, que traz esperança onde há desespero, que faz o impossível se tornar real. O Espírito Santo te dá ousadia para enfrentar o que antes te vencia. Há pessoas que, antes de serem cheias do Espírito, viviam presas em vícios, medos e culpas. Mas quando o Espírito entra, ele quebra correntes invisíveis. A mente é liberta, o coração é restaurado e o espírito humano se alinha ao divino. É como se a luz invadisse um quarto escuro. Nada permanece escondido, nada continua igual. E essa autoridade espiritual não vem de títulos, nem de cargos, nem de posições. Ela vem da presença. A presença do Espírito em você é o selo de que o céu habita na terra. E onde há presença, há poder. O Espírito te dá palavras quando você não sabe o que dizer. Coragem quando o medo tenta te calar. Sabedoria quando o mundo tenta te confundir. Esse poder não é apenas emocional, é prático. O Espírito Santo te capacita para orar com fé, para interceder com intensidade, para se mover com discernimento. Quando o Espírito te direciona a orar por alguém, não é apenas uma palavra, é o próprio Deus tocando através de você. Quando o Espírito te inspira a agir, milagres começam a acontecer de forma natural, porque o sobrenatural se manifesta através da obediência. E o mais impressionante é que o Espírito Santo não te faz buscar poder para ti, mas para o reino. Ele te lembra de que a força que habita em você não é sua, é dele. O poder do Espírito não serve para controlar, mas para servir. É o mesmo poder que fez Jesus lavar os pés dos discípulos, mesmo sendo o Filho de Deus. O Espírito também te dá poder para resistir. Resistir ao pecado, à tentação, à tristeza, às vozes que tentam te afastar da presença de Deus. Ele te fortalece de dentro para fora. E essa força não se explica, se sente. É como Paulo escreveu em Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o poder que sustenta quando tudo ao redor desaba. Há uma ousadia divina que nasce quando o Espírito habita em você. Ousadia para pregar mesmo quando não é popular, para amar mesmo quando não é fácil, para permanecer fiel mesmo quando é solitário. Essa ousadia não é arrogância, é convicção. É a certeza de que quem te enviou é maior do que qualquer oposição. E quando o Espírito Santo te enche, o inimigo reconhece. Ele sabe quando alguém está cheio do Espírito, porque a atmosfera muda. Onde antes havia medo, há autoridade. Onde havia desespero, há paz. Onde havia escuridão, há luz. O Espírito Santo te cobre com a presença de Deus, e essa presença é impenetrável pelas trevas. Mas o poder do Espírito também é sensível.
Ele é fogo e é vento. Ele é força e é ternura. Ele te levanta, mas também te ensina a se ajoelhar. Ele te dá autoridade sobre o mal, mas também te ensina a ter compaixão pelos feridos. Porque o verdadeiro poder espiritual é equilibrado, é firme, mas é amoroso. E é esse equilíbrio que o Espírito traz para a vida do crente. Ele te ensina que o poder sem santidade é apenas barulho, e a santidade sem poder é apenas silêncio. O Espírito une ambos, para que sua vida seja som e luz. Quando o Espírito está em você, o inferno não tem domínio, o medo não tem espaço e o desânimo não tem voz. Você se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer com alguém comum que se entrega completamente. O Espírito Santo te transforma em instrumento de poder. Quando você ora, céus se abrem. Quando você fala, corações são tocados. Quando você se move, o reino se manifesta. Não porque você é capaz, mas porque o Espírito é. Ele é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11. E esse mesmo poder habita em você. Isso significa que não há impossíveis para quem carrega o Espírito de Deus. Ele te dá autoridade para declarar vida onde há morte, esperança onde há cinzas, recomeço onde há fim. E essa é a grande diferença. O Espírito não apenas muda o que você sente, ele muda o que você é. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele não transforma apenas indivíduos, ele constrói uma família. O Espírito não cria ilhas espirituais, ele cria pontes. Ele une pessoas completamente diferentes, vindas de histórias distantes, mas ligadas pelo mesmo propósito: revelar Cristo ao mundo. A presença do Espírito é o elo invisível que conecta corações. É o que faz irmãos em Cristo se reconhecerem mesmo sem nunca terem se encontrado antes. É o que faz uma palavra dita no Espírito alcançar alguém a quilômetros de distância. O Espírito Santo é o fôlego divino que sopra unidade sobre a igreja. Desde o início, ele sempre fez isso. Em Atos 2, quando desceu sobre os discípulos, eles se tornaram um só corpo, uma só voz, um só coração. A Bíblia diz que todos estavam cheios do Espírito Santo e falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Não era apenas uma experiência sobrenatural, era o nascimento da comunhão verdadeira. E essa comunhão vai muito além de estar no mesmo lugar. É estar no mesmo Espírito. É quando o amor de Deus é o centro das relações e o orgulho perde espaço. O Espírito Santo ensina a viver a fé não como um ato solitário, mas como um corpo em movimento. Cada um com um dom, cada um com uma função, todos impulsionados pela mesma presença. O Espírito cria vínculos profundos. Ele te faz olhar para o outro e enxergar o valor que Deus colocou nele. Ele te ensina a ter empatia, a celebrar vitórias que não são suas, a chorar dores que não te pertencem. E é assim que nasce a verdadeira igreja, não em paredes, mas em corações que batem no mesmo ritmo. O Espírito Santo também é o mantenedor da comunhão. Ele é quem apaga as faíscas dos conflitos antes que se tornem incêndios. É ele quem traz discernimento nas conversas difíceis, quem acalma os ânimos quando o ego quer dominar. Ele lembra que a unidade é mais poderosa do que qualquer diferença. Como está escrito em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E quando essa unidade é preservada, algo sobrenatural acontece. O ambiente muda, as orações ganham força, os milagres se multiplicam, porque onde há comunhão, o Espírito habita com liberdade. É como o óleo que escorre sobre a cabeça de Arão. Salmo 133. É ali, na união, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Espírito Santo também desperta propósito coletivo. Ele te mostra que a fé não é apenas sobre o que Deus faz por você,
mas sobre o que Deus quer fazer através de você junto a outros. Ele te lembra de que há poder quando os filhos de Deus se unem para amar, servir e transformar. E talvez você já tenha se decepcionado com pessoas dentro da fé. Isso acontece porque muitas vezes olhamos para os homens em vez de olhar para o Espírito que deve guiar os homens. Mas o Espírito Santo te ensina a permanecer mesmo quando o coração se fere, a continuar mesmo quando não é reconhecido, a perdoar mesmo quando não há desculpas. Porque a comunhão verdadeira não é perfeita, é perseverante. Ela resiste porque o Espírito é quem sustenta. Ele te lembra de que você não foi chamado para andar sozinho. Você foi chamado para fazer parte de algo maior, um corpo vivo, pulsante, movido por Deus. E quando você entende isso, percebe que cada encontro, cada oração em grupo, cada gesto de bondade é uma centelha de algo muito maior. O Espírito te usa para abençoar e também te faz ser abençoado. É um fluxo constante de amor divino circulando entre pessoas comuns que decidiram se entregar ao mesmo propósito eterno. O Espírito Santo não apenas une, ele fortalece. Ele faz da comunidade de fé uma fortaleza espiritual. Quando um cai, o outro levanta. Quando um chora, o outro ora. Quando um se alegra, todos celebram. É essa comunhão que mantém a chama acesa, mesmo quando as lutas apertam. E é nessa união que o Espírito se manifesta com maior poder. Porque Deus nunca planejou que a fé fosse um caminho solitário. Ele a desenhou como uma caminhada em família. E essa família é sustentada, conduzida e mantida viva pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele não vem por um instante. Ele vem para permanecer. Ele é o selo de Deus, a marca divina que confirma: você pertence a mim. Não é apenas uma presença, é uma posse celestial. O Espírito Santo é a garantia da promessa, o penhor da eternidade. É o que Paulo escreveu em Efésios 1, 13 e 14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Isso significa que o Espírito é o lembrete constante de que mesmo quando o mundo te faz duvidar, o céu já te reconheceu como filho. Ele é a voz que diz: você não está sozinho quando todos se calam. Ele é o fogo que ainda queime em meio às cinzas. Ele é a esperança viva que te sustenta quando tudo parece desabar. O Espírito Santo é quem te levanta nas manhãs em que a alma está cansada. É Ele quem renova as forças quando o corpo não aguenta mais. É Ele quem te faz dobrar os joelhos quando o coração quer desistir. E é Ele quem te faz levantar, olhar para o alto e lembrar. Ainda há promessa, ainda há caminho, ainda há Deus. Com o Espírito dentro de você, até o deserto se torna escola. As lutas deixam de ser castigos e passam a ser treinamentos. Cada lágrima vira semente, cada queda, um recomeço. Porque o Espírito transforma o fracasso em aprendizado e o sofrimento em propósito. Ele te sustenta nos dias bons e te carrega nos dias maus. Ele é o consolo quando o mundo se cala, é a força quando o chão desaparece, é a luz quando a noite parece sem fim. E mais do que tudo, Ele é a certeza de que o melhor ainda está por vir. O Espírito Santo não apenas te prepara para viver, ele te prepara para vencer. Ele não apenas te ensina a resistir, ele te ensina a triunfar. E quando você vive cheio do Espírito, você se torna uma testemunha viva de que o céu é real, de que a presença de Deus é palpável, de que o amor do Pai é eterno. E é por isso que o Espírito é o maior presente que um crente pode receber. Ele é o próprio Deus habitando em você, transformando o ordinário em extraordinário, o natural em sobrenatural, o finito em eterno. Mas há um detalhe que o Espírito Santo te lembra constantemente. Ele não pode encher o que já está cheio de outras coisas.
É preciso esvaziar o coração daquilo que não vem de Deus. Orgulho, medo, amargura, pecado, para que ele tenha liberdade total para agir. E quando você faz isso, ele não apenas entra, ele assume. O Espírito Santo é o sopro da criação dentro de você. Ele é o mesmo que pairava sobre as águas no princípio. Gênesis 1:2. E agora, esse mesmo Espírito paira sobre sua vida, trazendo ordem onde havia confusão, luz onde havia trevas e vida onde havia morte. E quando o Espírito entra, tudo muda, de dentro para fora, de cima para baixo, do invisível para o visível. Ele te transforma em templo, em testemunho, em canal da glória de Deus. Agora é o momento de se permitir ser cheio novamente. Feche os olhos, respire fundo e diga: Espírito Santo, habita em mim completamente. E se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo. Mas não por costume. Inscreva-se porque você faz parte dessa comunidade de fé que cresce. Ora, compartilha e se fortalece juntos. Aqui, cada vídeo é um encontro com a presença de Deus. E você é parte fundamental dessa história. E eu quero te convidar a deixar algo nos comentários. Conte a sua história. Compartilhe como o Espírito Santo já agiu na sua vida ou o que você deseja que ele transforme. Fale com sinceridade, porque cada testemunho edifica alguém. E se você aprendeu algo hoje, escreva o que Deus falou com você através deste vídeo. Esse espaço é mais do que uma comunidade online, é um altar vivo de fé. E juntos, guiados pelo Espírito, nós seremos testemunhas do que o céu pode fazer quando um coração se abre completamente. O Espírito Santo já começou a agir. Permaneça firme, permaneça cheio, permaneça nele.